Gênesis capítulo 3, de 1 a 10. Quem abriu diz amém. Amém. Então fique de pé, mais uma vez, por favor, para lermos a palavra do nosso Deus. Diz assim, verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém, irmãos? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por lermos a Tua palavra nesta hora. Obrigado porque a Tua palavra ela é maravilhosa, porque ela nos orienta e também nos corrige. E que o Senhor faça isso conosco nessa noite, Pai. Nos corrija os nossos erros e nos oriente o caminho a seguir. Nós oramos assim, confiando, ó Pai, no poder da Tua palavra, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos meditando aí já há alguns domingos sobre esse tema, erro nosso de cada dia. Começamos com o seguinte tema: a explicação de tudo, ou só há uma explicação. Necessariamente, o tema que eu dei para a primeira mensagem foi a única explicação. E nós começamos a ver sobre a problemática desse mundo. O que significa isso, pastor? Tudo que nós sofremos de ruim, tudo que nós sofremos de desastroso, seja na natureza, seja nos animais, principalmente no ser humano. Tudo que nós sofremos de ruim, de mal, é fruto do pecado. Essa é a única explicação que você vai encontrar. E é a Bíblia quem vai dar essa explicação de por que nós sofremos com tudo isso. É por causa do pecado. Fruto do pecado, tudo que nós sofremos de ruim. E aí nós começamos então a ver o seguinte: por causa do pecado original, é assim que nós tratamos, quando Adão e Eva comeram daquele fruto proibido, nós chamamos isso de pecado original. Quando Adão e Eva cometeu isso, outros pecados a humanidade passou a cometer por causa desse grande erro. E esse grande erro, ou esse pecado original, é também o nosso pecado. Vai dizer a palavra de Deus pela boca do apóstolo Pedro, que nós herdamos a vã maneira de viver dos nossos pais. Está falando de Adão e Eva. Nós herdamos essa coisa horrível, essa coisa feia, de cometer pecado contra o Deus vivo e verdadeiro. Contra o Deus que nós estudamos aqui pela manhã, que é santo. Então, Adão e Eva cometeu esse pecado original. Depois disso, nós herdamos o pecado. E cometemos então vários outros pecados. Como disse aqui no domingo passado, por mais que eu e você hoje, nós não comemos de um fruto, assim como Adão e Eva comeu, mas nós também pecamos contra o Senhor Deus. E vai dizer a palavra de Deus, se a gente diz que nós não cometemos pecado, nós além de estarmos nos enganando, nós também estamos chamando o próprio Jesus, o próprio Deus de mentiroso. Isso é algo muito sério, porque a palavra de Deus diz que eu e você, como Joabe já disse aqui, somos pecadores regenerados, somos pecadores salvos, somos pecadores que fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mas ainda somos pecadores. E esse capítulo 3 de Gênesis, como já disse, irmãos, ele é o resumo de toda a palavra de Deus. Martin Lloyd Jones vai dizer que você encontra toda a Bíblia apenas nesse capítulo 3 de Gênesis. Disse hoje pela manhã que você pode encontrar alguns resumos em toda a Bíblia. Por exemplo, você pega a lei de Deus, de Gênesis a Deuteronômio. Ali você tem o resumo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está na lei, nos 5 primeiros livros da Bíblia.
Você tem mais um resumo que é Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11. Ali, todos os princípios foram estabelecidos na criação de Deus. E você pode olhar para Gênesis capítulo 3, e você tem um resumo de absolutamente tudo isso. Porque se você tem um princípio das coisas boas, está em Gênesis capítulo 2, onde Deus cria a lei, estabelece a lei, e como falamos aqui domingo passado, Deus explica a lei para o ser humano. Olha, você não deve fazer isso, porque se você fizer, juízo virá sobre você. E você vai para o capítulo 3, você tem o resumo de toda a obra maligna, toda a obra pecaminosa. E mais que isso, é ainda no capítulo 3 que o Senhor Deus promete toda a redenção desse pecado. É ainda no capítulo 3 que nós temos a promessa daquele que pisaria a cabeça da serpente. É ainda no capítulo 3 que nós vemos Deus prometendo a alguém que viria e que iria de uma vez por todas, no momento oportuno, nos tirar desse mundo de pecado. No capítulo 3 você encontra o resumo de toda a Bíblia Sagrada. Por isso comecei falando há alguns domingos atrás, que esse é o capítulo mais importante da Bíblia Sagrada. Tire esse capítulo da Bíblia e você não entenderá absolutamente nada daquilo que Jesus disse, daquilo que Deus disse, daquilo que os profetas anunciaram, daquilo que nós estamos pregando aqui nessa noite. É o capítulo mais importante da palavra de Deus, se poderíamos assim classificar, seria Gênesis capítulo 3. Então, até aqui nós vimos muitas coisas importantes sobre isso. Nós vimos que o problema não está propriamente dito no mundo. O mundo não tem um problema, porque o problema está dentro do ser humano. O problema do mundo, ou nós falamos assim, nós estamos em um mundo caído no pecado, nós estamos num mundo pecaminoso. Sim, estamos, é verdade, mas isso só existe porque o ser humano habita no mundo e o pecado está dentro do ser humano. Como falei aqui, volto a repetir, o que é o mundo senão um amontoado de homens e mulheres e que são pecadores? Retire o ser humano do mundo. Ora, o pecado do mundo é o pecado do ser humano, ou só existe o problema no mundo porque existe um pecado dentro do ser humano. Mas nós vimos também que por causa desse pecado, o ser humano hoje em dia comete vários outros pecados, ou vários outros erros. E esses erros, irmãos, nós cometemos quase que diariamente, para jogar por baixo. Mas se a gente for honesto, é possível a gente perceber esses erros todos os dias na nossa vida. Porque nós temos uma natureza que, se a gente não cuidar, como vai dizer Romanos 8, e pender para as coisas do Espírito, essa natureza irá nos puxar para as coisas da carne. Então, quais são os erros que nós então cometemos depois que Adão e Eva pecou contra Deus? O primeiro que vimos é que o ser humano, ele passa a achar que sabe o que é melhor para ele mesmo. Você vê isso quando Eva come do fruto, dá ao seu marido e ele também come. Deus havia dito que aquilo não era bom, e ele então distorce a palavra de Deus, aqui o ser humano, dizendo que é bom. Não é o Senhor quem sabe o que é melhor para mim, sou eu quem sei o que é melhor para mim. Um erro que nós passamos a cometer. O segundo foi que o ser humano, ele passa a não levar a sério o juízo de Deus. Ele não encara com seriedade quando Deus estabelece um juízo. Vê lá, capítulo 2, o verso 15 e 16 até o 17, você vai ver Deus dando a lei, explicando a lei e colocando o juízo. Deus não somente deu a lei, como quem não explicou o que iria acontecer. Não, Deus foi muito claro, como disse aqui no passado, Deus não deixou o homem no vazio. Não, Deus deu o passo a passo. Não faça isso, porque se você fizer,
o juízo virá sobre você. E nós vimos aqui domingo passado que a história, irmãos, ela se repete em toda a palavra de Deus. São personagens diferentes, são pessoas diferentes, são momentos diferentes, são situações diferentes, mas a mesma história. Para você refrescar a memória, lembra do dilúvio, a arca de Noé? É exatamente a mesma coisa. Deus avisou, Noé pregou por 100 anos, mas o povo não ouviu, não deu valor quando Deus disse que iria destruir a terra, juízo. E vimos isso em várias outras passagens da palavra de Deus, que mostraram que um erro que o ser humano comete é não dar atenção ou não levar a sério quando Deus estabelece o juízo. Prova disso é o mundo ou as pessoas, a forma como elas vivem hoje. Pergunte por aí e você vai ver que é comum as pessoas saberem que um dia haverá um julgamento final. Irmãos, pergunte por aí, chega para o primeiro não crente que você vê, ele vai ter a mínima ideia disso, que um dia esse mundo vai acabar e vai haver um juízo. Aí você me pergunta, então por que sabendo disso as pessoas vivem como vivem? Porque não levam a sério o juízo de Deus. É um erro que o ser humano passou a cometer. E hoje eu quero finalizar então essa nossa série falando de um outro erro que o ser humano passou a cometer depois do erro ou do pecado de Adão e Eva, que também é o meu e o seu pecado. E o erro que eu quero mostrar para os irmãos hoje é que o homem ele passou a se esconder de Deus. E aqui, se a gente pudesse classificar, esse certamente seria o pior dos erros. Se esconder da presença de Deus. Lemos aqui no verso 13, no verso 10, que o homem ele teve medo de Deus por algo que ele viveu, algo que ele cometeu. E ele então disse com todas as palavras: me escondi. O homem virou as costas para Deus. Irmãos, como esse ainda é um erro dos nossos dias. Mas não é apenas um erro dos nossos dias. É muito comum a gente ouvir, pastor, parece que cada vez mais as pessoas estão virando as costas para Jesus. Sim, apenas parece. Mas isso sempre aconteceu depois do pecado de Adão e Eva. A Bíblia, como pregamos aqui no domingo passado, está repleta de situações assim, nas quais o ser humano, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a voz de Deus, decide dar as costas para essa voz. Irmãos, nós pregamos aqui uma série inteira, falando, uma série sobre a porta estreita, e nós pregamos aqui um sermão que nós falamos que o homem, ele procura não dar ouvido à voz de Deus. Onde isso começou? Em Adão e Eva. Mas não era apenas o erro de Adão e Eva, é o erro nosso hoje. E você vai ver que esse erro também está dentro de nós, os crentes. Nós também cometemos isso, irmãos, porque somos pecadores. Veja só, o verso 8 até o verso de número 13. Eu quero mostrar isso para os irmãos de duas formas. Como o homem, ele procura se afastar da presença de Deus, procura se esconder da presença de Deus. Antes de lermos, olha só, o ser humano ele foi criado, isso aqui, irmãos, é de suma importância, para viver ao lado de Deus. Diz a palavra de Deus em Gênesis que o ser humano foi criado e foi colocado no jardim. A ideia é que o ser humano ele não foi criado no jardim do Éden, onde estava a presença de Deus, poderíamos assim colocar. Mas diz a palavra de Deus que ao ser criado o homem, Deus o tomou e o colocou no jardim. Ou seja, o colocou perto de si, o colocou ao lado de si. Isso mostra que o ser humano foi criado para viver ao lado de Deus. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus, para viver em plena comunhão com Deus. Mas, por causa de algo que o ser humano cometeu, ele passou a não entender isso. Quando Deus o procura, então,
Veja, o texto que nós lemos diz que Deus procurou o ser humano, mas o homem não entendeu o porquê Deus estava o procurando. Deus estava procurando o homem porque o desejo do coração de Deus é se relacionar com o ser humano. Foi para isso que Deus criou o ser humano. Deus não precisava nos criar, irmãos, mas Ele nos criou para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Mas o homem não entendeu isso. Ele não entendeu que Deus estava atrás dele para o buscar de volta, para o trazer de volta. E a prova disso é que você vê o próprio livro de Gênesis dizendo que sobre as descendências, não é verdade? E vai dizer sobre a descendência daquele que buscava o Senhor, mostrando que Deus manteve a aliança que fez com Adão e Eva, porque foi a descendência de Adão e Eva que buscou o Senhor. Irmãos, o desejo do coração de Deus sempre foi trazer o ser humano de volta para si. Por isso que Deus perguntou: Adão, onde estás? É por isso que Deus faz esse questionário a Adão: o que é que você fez? Como quem diz: por que você foi fazer uma coisa dessas? Se você foi feito para viver comigo, para viver no meu jardim, para provar de tudo aquilo que eu criei e que é bom, onde é que você está? Mas o ser humano não entendeu isso. E a partir desse pecado, o ser humano então passa a se esconder de Deus, a dar as costas para Deus. Eu quero mostrar isso para você, como nós fazemos isso, de duas formas. A primeira está do verso 8 até o verso 10. Vamos ler de novo? Verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só, irmãos. A primeira forma que o homem ele procura se esconder de Deus é o seguinte: ele se afasta de Deus no momento que ele mais precisa. Olha só como nós hoje nos afastamos da presença de Deus. É no momento onde nós mais precisamos de Deus. Normalmente é nesse momento que nós nos escondemos, que nós viramos as costas, que nós saímos da presença de Deus. Veja só, Adão e Eva estavam com vergonha e estavam com medo, por causa do pecado que eles cometeram. Eles estavam aflitos. Você percebe isso na fala de Adão: eu tive medo e me escondi, eu percebi que eu estava nu e por isso me envergonhei. Se você for ler, depois do pecado, toda a nudez que a Bíblia coloca, ou quase toda, é no sentido de vergonha. É por isso que a nudez, ela é único e exclusivamente para dentro do matrimônio, dentro do casamento, porque se não for nesse ambiente, gera vergonha. É vergonhoso você ficar nu diante de alguém que você não é casado. Leia a Bíblia Sagrada e você vai ver isso, irmãos. Por que é que Deus fez roupas para Adão e Eva? Porque a partir de agora era vergonhoso ficar nu. Por que que Jesus vai prometer que se você buscar o reino dele e a justiça dele em primeiro lugar, você não precisa se preocupar com bebida, com comida e com roupas? Por quê? Porque um dos propósitos de Deus agora é cobrir a nossa vergonha, é cobrir a nossa nudez. Isso é necessário para nós, porque é vergonhoso isso. Adão e Eva perceberam isso e se esconderam da presença de Deus. Irmãos, eles tinham acabado de pecar, e ao invés de se voltarem para Deus, ao invés de procurar diretamente o Senhor para se relacionar com Ele, para que tudo isso fosse apagado, como é a proposta do Novo Testamento, diz a palavra de Deus que eles se esconderam da presença de Deus. Eles fugiram da presença de Deus, em meio à aflição, o medo, e em meio à miséria da nudez. Eles então se afastaram mais ainda da presença de Deus. E se a gente for parar para pensar, irmãos,
É nessas horas que a gente se esconde. É quando a gente peca contra o Senhor que a gente vira as costas para o Senhor. É nos momentos de luta, de desafios, de aflição, de medo, de pecado, que a maioria das pessoas, crentes necessariamente, se afastam da presença de Deus. É muito comum os pastores ouvirem o seguinte: ah não, pastor, eu deixei de ir para a igreja porque eu estou passando por uns probleminhas aí. Já ouviu alguém falar isso? Ou será que você já foi alguém que falou isso para um pastor alguma vez? Ah não, eu deixei de vir para a igreja porque eu estou passando por alguns problemas. Ora, Adão e Eva não tinham acabado de passar por um grande problema? E o que é que Adão e Eva fez? Procurou o Senhor? Procurou se relacionar com o Senhor? Não. A atitude deles foi se esconder, foi se afastar da presença do Senhor. Adão e Eva estavam assim, e o erro deles foi não ter buscado a presença do Senhor. Esse foi o erro que eles cometeram. Eles pecaram, e isso foi desastroso, e não ia deixar de ser. Mas eles tinham que buscar a presença de Deus. Porque se eles confiassem no Deus bom, que criou todas as coisas boas, irmãos, eles iriam procurar esse Deus para restabelecer a sua vida, restabelecer o seu relacionamento com o Senhor. Mas por causa do pecado, a tendência do ser humano é fugir da presença de Deus, é se afastar da presença de Deus, e no momento que o ser humano mais precisa da presença de Deus, que é na hora do erro, que é na hora do pecado. Mas, irmãos, infelizmente, muitos decidem, além de se afastar, permanecer no pecado, permanecer no erro. Mas o chamado, para mim e para você, nós que somos cristãos, é para que nós possamos buscar ao Senhor. Diante do erro, diante do pecado, o nosso dever é procurar nos reconciliar com Deus. É confiar que aquilo que Deus tem para nós é perdão, é graça, é misericórdia. Esse é o nosso dever como crente. Nós precisamos procurar evitar esse erro, de nos afastar da presença de Deus. Agora, essa proximidade da presença de Deus, ela vai gerar uma mudança na nossa vida de forma natural. Ela vai gerar. Não é que ela tem que gerar, não é que ela precisa gerar, não. Vai gerar. Como lemos aqui hoje pela manhã, não é, irmão Jair? Deus, ele decidiu fazer o nome dele santo e conhecido como santo. Isso diz que ele vai transformar as nossas vidas. Ele vai mudar as nossas vidas. Naturalmente, se isso não acontece, é porque a gente não teve uma aproximação verdadeira com o Senhor. Observe a vida dos apóstolos, uma mudança drástica. Sempre foi assim. A proximidade de Deus vai gerar uma transformação na nossa vida. Vai gerar. Mas a segunda maneira como o ser humano ele se afasta de Deus, é que ele se afasta tentando se justificar. E esse é um grave problema nosso. Muitas vezes a gente não enxerga isso. Adão cometeu isso. E aqui eu quero trazer à sua memória que Adão e Eva, eles representam toda a humanidade. Não é um erro só de Adão, ou em um momento não é um erro apenas de Eva. Não, os dois estavam ali e iriam, para o bem ou para o mal, nos representar. Então, nós hoje, como seres humanos, também nos afastamos de Deus, tentando nos justificar. Olha só, o verso 11 e o verso 12, vamos ler. Verso 11 e o verso 12. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Aí, olha a resposta de Adão: você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, vamos lá. Adão em algum momento aqui reconheceu o seu erro? Não. Mas se você lembra do texto que nós lemos antes aqui, Deus estava falando com Adão. E Adão estava correndo de Deus.
Adão estava fugindo da presença de Deus. Adão estava se escondendo da presença de Deus. Ora, se ele não fosse culpado, ou se ele não se achasse culpado, por que ele estava correndo? Mas quando Deus o encontra, por assim dizer, e começa um diálogo cara a cara com ele, o que é que Adão faz? Ele não reconhece o seu pecado. Ele estava longe de Deus, se escondeu de Deus, mas não reconheceu que errou. O que ele fez? Tentou se justificar. Não, Senhor, eu não tive nada a ver com isso. Não foi eu quem comi primeiro, Adão poderia ter dito. Foi a mulher que tu me deste. Irmãos, como nós somos mestres hoje em dia de desviar da gente o erro que nós mesmos cometemos. A gente sempre acha que vem de outra pessoa. A gente sempre acha que o culpado é o outro. Ao invés de assumirmos o nosso erro, nós colocamos a culpa e a responsabilidade em outras pessoas. É um erro muito comum hoje, mas isso não nasceu hoje. Nasceu em Adão e Eva. E desde então, o ser humano tem cometido esse erro, tem cometido esse pecado. A auto-vitimização é algo muito comum nos nossos dias. Mas olha Adão fazendo isso lá no início de todas as coisas. Não, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Eu não tenho nada a ver com isso, não foi eu quem cometi esse pecado. Foi a mulher que tu me deste que me induziu a cometer esse pecado. Irmãos, como a gente faz isso hoje em dia? A gente culpa o outro e coloca a culpa no outro daquilo que nós escolhemos cometer. Pergunta aos irmãos, Eva obrigou Adão a comer, sim ou não? Não, diz o texto que ela apenas deu. E ele comeu. Irmãos, nós não somos obrigados a pecar. Não, as pessoas não nos obrigam a cometer pecado. Nós escolhemos pecar. Em alguma medida, em alguma instância, eu e você, nós escolhemos fazer aquilo. De modo que você não pode mais culpar a outra pessoa por ter te induzido a fazer aquilo, ou ter até mesmo insistido para você fazer aquilo. Não. Depois que você comete, você não pode mais colocar a culpa na outra pessoa. Agora a culpa é sua. É você que vai ter que lidar com tudo isso, com a gravidade, com as consequências desse pecado. Mas um erro que nós cometemos é nos colocar como vítima e culparmos a outra pessoa. Agora, a segunda forma que a gente procura se justificar é colocando a culpa no diabo, colocando a culpa em Satanás. Agora vem a fala, veja só, o que Eva falou? Eva disse que foi a serpente que enganou ela. Quando o Senhor Deus continua o diálogo, o que eles fazem? Não, foi a serpente que me enganou e eu comi. Irmãos, é muito comum a gente ver pessoas, crentes necessariamente, colocando a culpa no diabo para todo o erro que comete. Já viu um crente assim? Ah, mas o diabo é astuto demais, pastor. Ah, pastor, mas a carne é fraca demais. Irmão, nós escolhemos cometer esse pecado. Como disse, da mesma forma que nós não podemos culpar mais o ser humano ou outro ser humano, por que a gente vai culpar o diabo? Sim, irmãos, é importante a gente saber disso. Foi Satanás quem trouxe todo esse mal. Foi Satanás quem nos apresentou todo o mal que nós conhecemos. Foi Satanás quem colocou tudo isso diante de nós, quem nos apresentou e nos ofereceu. Agora, preste atenção, Satanás só pode fazer isso, ou só pôde fazer isso. Satanás só pôde nos apresentar o mal e nos oferecer o mal. Ele não pode nos obrigar a cometer o mal. Ele não pode nos obrigar a pecar. Não, nós que escolhemos pecar. Nós que escolhemos ir pelo caminho do mal. Porque Satanás só nos oferece, ou só nos apresenta, entende, irmãos? Mas quando a gente peca, o que é que nós fazemos? Ao invés de chegar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa pelo mal que eu cometi,
Ou a gente culpa a outra pessoa, ou a gente culpa o diabo. Ou a gente culpa a carne por ser fraca, e é mesmo, mas a escolha foi nossa. Nós escolhemos cometer esse mal. Irmãos, Adão e Eva, eles não foram obrigados a obedecer à voz de Satanás. Não foi. A serpente enganou, lubridiou. A serpente contou uma história muito bonita para se ouvir. Não, Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão como Ele. Vocês serão dotados de todo o conhecimento. Não haverá limite para a vida de vocês. Isso não é muito bom? Isso não é algo desejável aos nossos ouvidos? Mas, irmãos, era apenas uma história enganosa. E Adão e Eva, depois de ter caído nisso, diz a palavra de Deus, agora a responsabilidade é sua. Falamos sobre responsabilidade aqui domingo passado. Deus, ao colocar aquele fruto, ao dar aquela ordem para Adão e Eva, Deus também estava fazendo com que Adão e Eva fossem responsáveis pelos seus atos pecaminosos. Se vocês comerem, vocês irão morrer, irão provar do juízo. Isso não é culpa de Deus, isso não é culpa de Satanás. No caso aqui de Adão e Eva, em falando de Adão, não era culpa de Eva, não. A culpa foi da escolha que eles fizeram, a culpa foi deles mesmos. E quando eu e você, nós decidimos hoje pecar contra o Senhor, nos afastar do Senhor, irmãos, a culpa é nossa mesmo. Não é de outras pessoas, não é de Satanás, muito menos do próprio Deus. A culpa é nossa. Então, quando o homem ele percebe, ou quando o homem não percebe que ele está se afastando de Deus, isso aqui é muito importante, irmãos, porque muitas vezes a gente deixa de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja, como o João falou aqui no começo desse culto, que é o ápice da vida cristã. Quando nós deixamos de fazer isso, normalmente a gente não percebe que nós estamos nos afastando de Deus. A gente acha que a gente está dando um tempo, ou a gente acha que a gente está dando um tempo para refrescar as nossas ideias, ou colocar as nossas ideias num lugar, para que a gente possa então retomar a nossa vida. Não, isso não vai acontecer. Se você fizer isso, você vai estar apenas se afastando mais e mais da presença de Deus, e você não vai perceber que está se afastando. E é aqui que mora o problema da gente se afastar de Deus. Só vai gerar mais distância. E muitas vezes Deus fala conosco de forma quase que audível: onde estás? Mas a gente não percebe que nós estamos afastados de Deus. Gosto muito de lembrar disso quando falo desse assunto. Esse foi o problema de Sansão. Sansão não avaliou a distância que ele estava do Senhor. Lembra da história? Sansão dizia: não, certamente eu vou me levantar, e como sempre fiz, olha a altivez, olha o quanto Sansão não observou que estava longe de Deus. Certamente eu vou me levantar, e como sempre fiz, eu vou contra os filisteus e vou destruí-los. Sansão não percebeu que a presença de Deus havia se afastado da vida dele, ou que ele havia se afastado da presença de Deus. E quando é que isso começou? Quando ele decidiu fazer aliança ou se casar com gente que não era do povo de Deus. Ele quem escolheu. Se você for ler o texto, você vai ver que ele foi instruído. Você vai ver que ele foi... os seus pais, não me lembro agora, os pais de Sansão, eles fizeram votos a Deus por Sansão ainda no ventre. Eles consagraram Sansão ao Senhor e ele foi instruído, ele foi educado, mas depois ele decidiu fazer algo que era mal aos olhos do Senhor. Qual foi o prejuízo? Morte. Qual foi o prejuízo? Afastamento, distanciamento da presença de Deus. Pergunto, ele percebeu que estava longe de Deus? Não, porque ele disse: certamente eu vou me levantar. Irmãos, o que nós precisamos fazer diante desse erro é confessar o nosso pecado ao Senhor. Quando a gente pecar
quando a gente errar contra Deus, nós precisamos reconhecer que erramos e chegar diante de Deus e confessar a Jesus, que, como já tratamos aqui, é o nosso advogado fiel, é aquele que foi colocado para nos defender diante do julgamento de Deus. Jesus é aquele que foi colocado para nos livrar da justa condenação. Nós precisamos confessar. Se a gente não fizer isso, irmãos, nós estaremos em maus lençóis. Olha só o que a palavra de Deus diz, 1 João capítulo 1, o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Esse é o papel de Jesus Cristo. Mas isso só irá acontecer se eu e você nós reconhecermos o nosso pecado diante dele. Aí haverá perdão, aí haverá justiça, aí haverá purificação da parte de Jesus para nós. Mas nós devemos confessar. Atos capítulo 3, o verso 19, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Irmãos, o nosso dever é nos voltar para Deus no momento do erro. No momento em que nós mais precisamos de Deus, o nosso papel é nos voltar para Ele, para que assim o nosso pecado seja apagado, seja cancelado, seja perdoado. Então, meus irmãos, apesar de esse ser um erro natural do ser humano, depois do pecado original, nós não podemos nos afastar de Deus. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Não podemos fazer isso. E não importa o motivo, não importa as circunstâncias que nos levam a querer nos afastar do Senhor. Você precisa entender que o seu papel é procurar se aproximar de Deus o quanto antes. Não é procurar dar um tempo, não é procurar colocar as suas ideias em ordem. Não, isso não vai funcionar. O que irá funcionar é você se aproximar de Deus, para que o seu pecado possa ser perdoado. E para que a gente possa vencer esse erro e todos os outros pecados que nós cometemos, irmãos, só há um jeito: se olharmos para Jesus de Nazaré. Porque de todos os pecados que vimos aqui, domingo após domingo, Jesus foi o único que não cometeu nenhum deles. Esse de se afastar da presença de Deus, muito menos. Jesus foi o ser humano que mais andou perto de Deus, a tal ponto de Jesus chegar a dizer: se você olhar para mim, se você me ver, você vai estar vendo o próprio Deus em pessoa. Jesus andava próximo de Deus. Jesus, enquanto homem, também sofreu por causa do pecado. Jesus, enquanto homem, apesar de ter sofrido por causa do pecado, Jesus não culpou ninguém pelo seu sofrimento por causa do pecado. Jesus, enquanto homem, também sofreu angústia profunda quando Judas o traiu. Diante da traição dos homens, mesmo assim, ele chamou Judas de amigo. Irmãos, perceba, Jesus sofreu aflição quando foi tentado pelo próprio diabo. Você vê Jesus culpando o diabo? Ou você vê Jesus mostrando que ele andava perto de Deus, citando a palavra de Deus o tempo inteiro? Irmãos, Jesus estava próximo de Deus o tempo inteiro. E é olhando para Jesus que eu e você nós vamos conseguir vencer esse mal. Porque ele não cometeu esse mal. Jesus andava perto de Deus. E é assim que eu e você nós precisamos viver a nossa vida, andando perto de Deus. Há vários outros homens na Bíblia Sagrada que Deus diz que andou com ele. Enoque foi outro homem que andou de forma impressionante ao lado de Deus, que Deus o impediu de passar pela morte física, levou ele direto. E diz o texto, por que Deus fez isso? Porque ele andava com Deus. Irmãos, o nosso papel é andar com Deus, é nos aproximar de Deus o tempo inteiro, todos os dias, é buscar a presença de Deus
Nós não podemos incorrer no erro de nos afastar da presença de Deus.